Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. O texto diz assim: Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Dessa maneira, que vocês, os seus filhos, os seus netos, eu profetizo isso em nome de Jesus, temerão ao Senhor, o seu Deus, e eles obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhe ordeno, todos os dias da sua vida, para que você tenha vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem. E muito mais disso, você será numeroso, numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Versículo 4 chama mais uma vez a atenção. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor, e não há outro. Ame ao Senhor, ame o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas. Quando vocês estiverem sentados à mesa em casa, quando vocês estiverem andando pelo caminho, quando você se deitar, até mesmo quando você se levantar. Amarre elas como um sinal nos braços e prenda na testa, no campo da visão. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e também em seus portões. Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos alcança todos os dias com a Tua palavra, com a Tua direção. E a minha oração é que os Seus anjos acampem ao redor deste templo, guardando cada semente que será lançada, e alcançará casa e terra fértil no coração dos meus irmãos. Usa-me com graça e misericórdia, em nome de Jesus, amém. Nós estamos oficialmente no ano da aliança, e foi muito forte aquilo que Deus liberou para a gente no culto da virada. Nós vivemos 2025, o ano da provisão, e em meio a tantos desafios políticos, econômicos, Deus nos deu a graça de ver tantas realidades como igreja local, tantas famílias alcançadas. Duas vezes no ano de 2025, o ginásio Recinto Tocantins lotado para a glória de Jesus, muitas bênçãos. Mas nós também temos a certeza no nosso coração que o Deus a qual nós servimos é o Deus do abundantemente mais, amém? E Ele tem sim bênçãos e promessas e cumprimento de promessas também para 2026. E é tão interessante que o texto ao qual nós lemos, ele está num momento muito crucial da história do povo de Israel. Aqui Moisés, ele está literalmente às portas da terra prometida. Aqui ele está preparando praticamente o teu último sermão, os teus últimos ensinos, está preparando o povo para acessar a terra que Deus prometeu. Terra essa que manaria leite e mel, mas não somente isso, com fartura. Ele disse, olha, Deus prometeu, Deus nos tirou da escravidão do Egito, mas aqui estamos à beira da terra prometida, vai acontecer e você precisa entender, Ele é fiel para cumprir. Meu irmão, estamos aqui no início de 2026, literalmente colocando os pés na porta dessa primeira nova estação que viveremos no ano da aliança, e eu quero afirmar para o teu coração, Deus vai cumprir cada promessa que Ele liberou para a tua casa. Escuta isso, Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, vai acontecer. Mas muito mais do que bênçãos, muito mais do que promessas, aqui tem algo muito precioso que Deus está chamando a atenção do povo dEle, e da mesma forma o meu e o seu coração. Porque o problema nunca foi estar em meio ao deserto, à escassez. O problema é estar na terra prometida.
Porque Deus tem bênçãos, Deus tem favor, e não há problema algum nisso. Mas eu quero que você entenda, em nome do Senhor Jesus, Ele é aquele que criou o ouro, a prata, a terra e tudo que existe. Mas Ele entregou o seu único Filho, para todo aquele que nele cresce, não perecesse aqui na terra, mas tivesse vida abundante e também vida eterna. Em João 10,10 fala: olha, eu prometo para vocês abundância de vida. Então sim, tem bênçãos, tem favor, mas Ele se entregou por amor a você. Ele não abre mão de você, e o ápice e o desejo do coração de Deus é se relacionar com você. Ele pode te dar bênçãos, favor, livramento, mas não há nada mais precioso do que a verdadeira adoração daqueles que o adoram em espírito e em verdade. E isso é algo muito forte diante do cenário, no contexto histórico que nós estamos vendo aqui. Literalmente Moisés à beira da terra prometida. Gente, vamos combinar, 40 anos rodando no deserto, perrengue, saímos lá do Egito, vimos o mar se abrir, maná descendo dos céus, livramento, carruagem sendo sucumbida pelas águas do oceano, do mar, o qual o próprio Deus abriu em livramento ao teu povo. Meu Deus, quantos testemunhos! E por que Moisés para tudo para poder trazer essa instrução antes de entrar naquele lugar que já é da promessa, onde tecnicamente os desafios já se passaram? Meu irmão, quem sobreviveu em 2025 está pronto para celebrar todas as vitórias em 2026, amém? Então essa é uma mensagem onde Deus te trouxe para esse culto, para preparar o seu coração para as bênçãos que virão em 2026. Deus te trouxe para este culto, nesta hora, com essas pessoas, para você preparar o teu coração, porque nós vamos pisar na terra da promessa, nós vamos desfrutar de maná, de leite, de mel, em abundância, e mais, nós não vamos viver a promessa sem a presença dele eu morro. Pai, que em nome de Jesus, a tua igreja reunida aqui neste primeiro culto, possa ter a paixão no teu coração, que o bem maior é o Senhor, e se Ele é o nosso bom pastor, como diz o salmista Davi, não há falta de absolutamente nada. Quando você entende esse lugar, não tem deserto, tempestades, dias ruins que te tira dessa rocha a qual nós declaramos. Estamos firmados na rocha e ela me faz alguém inabalável. Não firmado nas condições climáticas, temporais, culturais, econômicas, políticas. Não, eu estou firmado na rocha e ela é Cristo Jesus. Se eu estou na rocha, tem provisão, tem livramento, tem favor, tem graça. Se eu estou na rocha, meu irmão, tem perdão liberado, tem graça que sustenta. Ah, pastor Hugo, mas a enfermidade corrói o meu corpo. Todavia eu louvarei e adorarei ao Senhor, o Deus da minha salvação. Prepare-se para você que vive aliança em Deus. Você viverá bênção sem medidas, mas isso não vai roubar o teu coração. Você está alicerçado, firmado na rocha inabalável, e Ele não abre mão de você. E mais, te prepara para viver isso novo. Fala para o teu irmão, Ele está te preparando para viver o novo. 2026, profetiza, vai ser algo que você nunca experimentou até hoje. Eu profetizo, se você não crê, eu creio. Em 2026, eu vou ser enxertado nas bênçãos de quem carrega uma aliança. Isso é para o povo dele. Então aqui nós temos uma geração que tecnicamente ela está perdida no meio da história. Porque essa geração, esse povo que Moisés está ensinando, que Moisés está trazendo praticamente seus últimos ensinos, porque ele não acessou a terra, ele recebeu a promessa, mas uma outra geração é quem tomou posse dela, a terra de Canaã. Mas Moisés está ali trazendo essa mensagem para uma geração que, primeiro, não foi aquela que estava cativa no Egito, foram seus antepassados. Mas também na contrapartida, essa geração, ela também não acessou a terra prometida. Ela não viveu na escravidão do Egito, mas ela também ainda não acessou a terra prometida. Ela está meio que perdida no meio desse cenário de 40 anos, onde só viu deserto, onde só viu desafios, onde só viu palavras liberadas ao vento, promessas daqui, promessas de lá. E esse povo agora está à beira da terra prometida, e Moisés para tudo para trazer essa orientação. Eu não sei você, mas eu já tive e tenho muitas palavras e promessas de Deus acerca da minha vida,
Muitas delas já se cumpriram, mas confesso que tem muitas que ainda não aconteceram. É só eu ou tem mais alguém assim comigo? Sabe aquela palavra que Deus falou assim: eu vou restaurar teu casamento, não, eu vou te colocar em lugar de evidência e influência, eu vou abençoar a tua casa. Talvez assim como eu, você já ouviu muitas palavras de Deus, promessas que Ele fez a mim e a você. Só que você, no decorrer da história, você ficou perdido no meio dessa realidade. Você ficou perdido no meio da história. E aqui Moisés, ele está ensinando e preparando o coração daquele povo para viver as promessas que o próprio Deus cumpriu. Eu quero te dizer algo: Deus te trouxe nesse primeiro culto de 2026, preparando a terra do seu coração, porque vai ter bênção de janeiro a dezembro. Vai ter de janeiro a dezembro bênção. Aquilo que não aconteceu em 25 e 26 já beira a porta, já bate a porta da tua tenda, da tua empresa, da tua casa. E é por isso que Ele te trouxe para esse culto. Prepara o teu coração, aumenta a expectativa, porque vai virar, vai acontecer. Mas olha como nós estamos e onde estamos no meio dessa realidade. Esse povo estava perdido no meio desse cenário, não foi preso, mas também não acessou a promessa. E agora, e talvez esse é o contexto da minha e da sua vida, talvez você foi atropelado pelo último ano de marcas, talvez foi a pior época da sua história, talvez você chegou aqui totalmente destruído. E o contexto ao qual nós enxergamos aqui não é diferente, porque o povo era obstinado, viveram tantos milagres, mas ainda assim murmuravam, reclamavam, levantavam bezerros de ouro. E talvez essa é a realidade do meu e do seu coração. Talvez você chegou aqui neste culto sem esperança alguma, perdido tanto quanto esse povo, que por mais que tenha vivido tantos testemunhos, talvez nunca tinha um sermão como esse, à beira da terra prometida, que desperta os nossos olhares e o nosso coração para uma vida íntegra, santa e debaixo de temor e da presença daquele que era, que é e que há de vir. Talvez você chegou aqui perdido, talvez o teu contexto familiar é totalmente destruído. A igreja que conhece a minha casa, a minha família, o meu testemunho sabe disso. Nasci em uma família disfuncional, a família da minha esposa do mesmo jeito. Nós também andamos por muito tempo perdidos, sem direção, frustrados. Talvez você chegou aqui nesse culto até pensando em tirar a sua própria vida. Talvez você chegou aqui já decidido amanhã ir no cartório e assinar o divórcio do teu casamento. Talvez você já pensou até mesmo em sair de casa. Mas Deus te trouxe para este culto para chacoalhar os teus olhos e o teu coração e dizer: eu estou no barco da tua vida e da tua história. Você está à beira da terra prometida e não vai desistir. Se você chegou até aqui, nós vamos avançar, atravessar o Mar Vermelho, atravessar o Rio Jordão, nós vamos passar por deserto, mas eu estarei contigo, porque essa é uma promessa que eu fiz a vocês: eis que estarei com vocês por todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Ele está presente e está preocupado, por quê? Pode estar tempestade, Ele está comigo. Pode ter escassez, vai ter milagre no meio do deserto, o pão vai multiplicar, o peixe vai multiplicar. Se Ele está comigo, não há o que temer. Não há o que temer. O problema é que a gente está com o olho na promessa, está com o olho nas bênçãos e está perdendo o coração no meio dessa realidade. E aqui Moisés, ele vai nos ensinando a levantar um altar antes mesmo de ter uma terra, porque olha isso, existia uma promessa e o nosso Deus, como diz em Salmo 115, Ele não divide a glória dele com ninguém. Somente a Ele honra, glória e majestade. Esse povo ao qual estava esperando a terra prometida, acessar a terra prometida, era um povo também que criava outros deuses. A terra de Canaã, por mais que era a terra da promessa, havia uma cultura de vários deuses, uma cultura politeísta. E nosso Deus, Ele traz a realidade para casa, para a família e para a adoração do nosso Deus, onde somente Ele é adorado, porque você se torna igual objeto adorado. Salmo 115 fala isso. Se você adora um Deus que não pode ver, você se torna cego. Se você adora um Deus que não pode tocar, você também se torna insensível. Você se torna igual a. Mais uma vez, é por isso que Ele vem despertando a igreja. Olha, eu estou procurando verdadeiros adoradores, que me adoram em espírito e em verdade. Eu criei todas as coisas, mas o ápice do meu coração é se relacionar com você, para você ouvir a minha voz claramente, ter discernimento de espírito e assim longevidade de vida. Obedeçam os meus decretos e terão vida longa.
É a bênção de Deus para as nossas vidas. Só que Moisés está alertando o povo ali, porque tem uma bênção gigantesca chegando, e eu já vejo cheiro de promessa cumprida em 2026. Meu Deus, eu já vi, é por isso que Deus está nos alertando. Porque, repito, o problema não é o deserto, o problema é a bonança. Porque no deserto a gente é dependente. Pai, preciso de um milagre. Pai, me ajuda a pagar a conta de luz. Pai, preciso de uma provisão. Na escassez a gente é o crente mais pentecostal do mundo. Aí Deus vem com a bênção dos milhões. Quem recebe aí, dá glória a Deus. O problema não é o deserto, é a autossuficiência. Deus tem bênçãos sem medidas, mas a autossuficiência pode se tornar um Deus dentro do meu e do seu coração. E pior do que todos os outros deuses que eles levantaram durante a caminhada no deserto, Deus usa Moisés para parar o povo e chamar a atenção e dizer: olha, vocês vão receber bênçãos, mas não se percam no meio dessa caminhada, porque talvez a bênção se torne maldição, e aquilo que era para ser uma bênção se torna mesmo uma distração. E é tão impressionante que Deus ensinou isso ao povo durante 40 anos, porque era um povo que não tinha terra, era um povo que não tinha uma identidade, era um povo que estava totalmente perdido, saíram fugidos do Egito. Esse povo não tem propriedade, esse povo não tem pertencimento, mas esse povo tinha manifestação do Espírito Santo de Deus. Esse povo caminhava com um altar invisível, era coluna e levantava memorial, era manifestação dos céus. Moisés ouvia a voz dele, o via face a face. Eles geraram um altar invisível para que em qualquer atmosfera fosse possível viver a manifestação da glória de Deus. E aqui na terra prometida, às portas, mas nos ensinou durante 40 anos que a gente não precisa de promessas, por mais que possa existir. A gente não precisa de tendas ou templos, por mais que possa existir. Ele nos ensinou a adorar no campo, no vale, no mar, em cima das águas, em toda e qualquer realidade, em dias bons, em dias não tão bons. Todavia sempre louvarei, adorarei ao Senhor. Adore ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Deus está nos levando a levantar altares dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, na nossa casa, na nossa família. Eu posso ouvir um amém, gente? Meu Deus do céu, não é simplesmente lá na terra prometida, não, mas transcende toda essa realidade. E Deus está nos ensinando a viver a realidade de uma adoração exclusivista, somente a Ele, somente para Ele. Então o texto ele é muito claro, e ele vai instruindo o povo, ele vai direcionando o povo, e isso é muito mais do que simplesmente algumas informações que Moisés está passando. Na verdade são instruções de governo. Vocês vão acessar a terra, mas o que tem que governar o coração de vocês é isso. Nessa noite Deus te trouxe para essa mensagem, para preparar o seu coração, e não simplesmente passar uma informação, mas te entregar uma revelação do poder do Espírito Santo, a qual essa vai governar a tua casa, a tua família e os teus filhos, em nome de Jesus, amém? Porque, fala assim comigo, lugares não ficam vazios. Moisés está aqui preparando o povo para essa próxima estação, porque se ele não trouxesse essa realidade, para que eles entendessem a preciosidade da adoração ao único Deus, eles levantariam posteriormente, assim como foi no deserto, outros deuses para si mesmo. Mas aqui Moisés, ele é muito enfático, e ele vai trazendo esse ensino, e vai trazendo também essa atenção. Relendo o texto, o versículo 1 vai dizendo: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês cumpram na terra para a qual estão indo tomar posse dela. Desse modo, os seus filhos, os seus netos temerão ao Senhor. Os seus filhos e os seus netos temerão ao Senhor. Diga glória a Deus. A bênção e a instrução deste culto para cada um de nós já está alcançando os teus filhos agora, já está alcançando os teus netos agora. Deus já está nos preparando, dizendo: olha, se você entender as leis, os decretos, as ordenanças, e não somente isso, se vocês as cumprirem agora mesmo, eu já estou liberando bênção, temor, graça, misericórdia sobre os teus filhos.
e a tua casa será alcançada. Hoje pela manhã eu fui constrangido com o Benício. Benício, cada dia ele me assusta com o nível da paixão dele por Jesus. Bianca teve um dia cansativo ontem, com a gestação e tal, ficou em casa de manhã, e eu acordei mais cedo, vindo para a igreja, ele acordou também. Papai, quero ir para a igreja com você. Falei, não, meu filho, fica com o Bernardo, fica com a sua mãe, fica aqui em casa e papai vai para a igreja. Não, papai, eu quero ir com você, eu quero ir com você. Falei, Jesus, tá bom. Meu filho pedindo para eu vir à igreja com ele. E aí dei banho nele, troquei ele, trouxe ele aqui para a igreja. Aí só tá eu aqui, pastor Mike, pastor Reginaldo, a gente está aqui no culto. E aí chega a hora de eu pregar, eu disse, filho, papai vai pregar agora, e você vai ficar com o tio Mike. Ele, não, papai, eu vou ficar aqui assistindo você. Meu filho de 3 anos de idade sabe o que é cumprir uns decretos da palavra de Deus. Meu irmão, não há desculpas. Os seus filhos serão abençoados com a verdade espiritual. Como eu disse, lugares não ficam vazios. Se você não se posicionar na tua casa, no teu lar, nos teus filhos, o Netflix vai posicionar, o YouTube vai posicionar. Os valores totalmente destruídos lá fora vão ocupar espaço. Amizades vão ocupar este lugar. Homens, se posicionem em nome de Jesus como pilar de intercessão, como sacerdote dentro da sua casa e dentro do teu lar. Direcione-os para essa adoração única e exclusiva. Pastor Hugo, mas eu não sei orar, eu não sei fazer um devocional. Vai lá, isso não é nem merchan, nem marketing não. Vai lá e compra um devocional. Lá já tem o texto bíblico separado para você. Já tem a explicação do texto bíblico separado para você. Já tem uma declaração profética para você ler e declarar na tua casa, meu irmão. Não há desculpas. Mais uma vez, Benício me impressionando dentro de casa. Nós viemos de uma cultura totalmente corrompida dentro da nossa casa, mas quando eu e Bianca nós casamos, nós, debaixo da graça de Jesus, já entramos dentro de uma realidade cristocêntrica. E ali sempre foi normal para a gente almoçar à mesa, todos, fazemos a oração, todo mundo junto, normal. E aí estávamos esses dias lá, e cada dia um que ora. Eu oro, Benício ora, Bianca ora, e assim a gente tem o nosso tempo em família ali. E aí um desses dias, a moça que nos ajuda, ela sempre está com a gente, almoça à mesa junto de nós, e a gente sentado ali, e aí nós dizemos, nós vamos orar agora. Aí o Benício disse assim, quem vai orar é a tia Lu. Deu tela azul na tia Lu na hora. A tia Lu ficou branca, pálida. Ela falou assim, eu não sei orar. Aí o Benício disse, sabe sim. Aí nós vamos orar, aí nós oramos, ele orou e ela repetiu a oração. O Benício orou e ela repetiu a oração. Meu filho tem 3 anos de idade. Se você fala que você não sabe levantar um altar de adoração na tua casa, você não está pronto para viver as promessas de Deus. Você não está pronto. Mas está tudo aí. Tem os GCs, tem o seminário teológico, o carisma. Eu não sei, mas eu também vivo por osmose. Não tem que ter uma iniciativa. Tem que ter um posicionamento, um ensino está sendo dado, a instrução está sendo direcionada. Tem projetos missionários, tem evangelismo, tem ministério de homens, tem ministério de mulheres, tem GC, mas a igreja é grande. Grande é a tua desculpa e a falta do teu posicionamento dentro dessa realidade. Porque quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Mas não sei você, eu estou à beira da terra prometida, eu estou à beira do cumprimento das promessas. Agora mais do que nunca eu vou aprumar o meu corpo, me endireitar nessa cadeira e viver uma vida rendida ao Senhor, porque além e apesar das bênçãos, eu tenho uma certeza que a presença dEle estará comigo dia e noite e dia, e o altar não se apagará, mas queimará continuamente. Deus, Ele está restaurando o altar da tua casa, Deus está restaurando o altar da tua família. Meu Deus, a tua casa já é chamada casa de oração. Você, os seus filhos e até os seus netos vão levantar altar de adoração como marcos proféticos em toda a sua geografia. Eu profetizo, quem crê, quem declara, diga amém, dá um glória a Deus, pelo amor de Deus. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Mas o texto ele vai avançando dizendo, desse modo, versículo 2, vocês, os seus filhos
Os seus netos temerão ao Senhor, seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos. Mandamentos esses que eu lhe ordeno todos os dias da sua vida, para que tudo irá bem e que vocês tenham vida longa. O versículo 3 vai dizendo mais uma vez: ouçam, só que agora traz uma outra realidade, e obedeçam. Falou comigo: ouçam e obedeçam. Porque a fé sem obras, ela é morta. Mas a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Enquanto a palavra está sendo liberada, o Espírito Santo está agindo aí, tirando toda a cera do teu ouvido, tirando toda a escama dos seus olhos, está quebrantando o teu coração, não em sensibilidade, por mais que possa ser, mas em posicionamento espiritual. Ele está instruindo, mas a palavra é: ouçam e obedeçam. O que for liberado aqui não vai fazer diferença na tua vida. O que vai fazer diferença na tua vida é o que você vai fazer com aquilo que foi liberado nesta noite, em resposta, em posicionamento. Ouçam e obedeçam, ouçam e cumpram as minhas escrituras, para que vocês tenham vida longa. Entenda, tudo que Deus quer é te abençoar, tudo que Deus quer é que você tenha uma vida longa, tudo que Deus quer é que você prospere. Deus não veio para te deixar numa vida medíocre, miserável, numa vida frustrada, não. Ele quer que você vá bem em todos os seus planos. Ele quer que você seja mais do que aventurado, mais do que feliz, e é por isso que Ele está te instruindo, Ele está te direcionando, Ele está dizendo: olha, filho, venha por aqui, porque aqui você vai acessar um lugar de bênçãos sobrenaturais, e lá também eu estarei com você. Diga glória a Deus. Mas aqui parece que o povo está com uma crise de escuta, eles não conseguem discernir a voz de Deus. Eu não sei se você já passou por isso, eu já, mas sabe quando você ora a Deus e você não sabe se é a voz dele ou se é a sua? Você não sabe se é ai, meu Deus, será que eu faço carisma? O diabo que não quer que você faça, né, meu irmão? O resto, vamos para cima. Nós tivemos o chá revelação do Bernardo, e eu tinha sonhado uma semana antes, 2 semanas antes mais ou menos, de que era a Beatriz. E aí eu compartilhando com a pastora Bianca, a pastora Bianca estava compartilhando no carro com uma pessoa e tal. Só que aí na interpretação dela, ela se equivocou, e ela disse assim: ah não, Deus falou para o Hugo que é Beatriz. Eu falei: não, Deus falou não, eu sonhei. Eu não sei ainda se Deus falou. Aí um dia antes eu sonhei que eu estava arrumando os pozinhos da revelação, saiu um pó azul, e eu falei: gente, é menino. Um dia antes, eu já tive orações e eu não sabia se era a minha voz ou se era a voz de Deus. Eu não sabia se era a minha voz, se era a voz da minha revolta, do meu senso de justiça própria, se era a voz da minha vaidade, se era a voz do meu coração. Porque, meu querido, o texto é muito claro, ouçam e obedeçam. Mas tem muita gente que está usando essa realidade para inconsequência, porque a obediência e também a ousadia, ela é travestida muitas vezes de fé, que está carregada na realidade de irresponsabilidade. A gente usa a palavra fé para poder ter aquilo que na verdade está no nosso coração, e não foi voz de Deus, não foi direção de Deus, e depois a gente culpa a Deus. Mas uma vez que a gente levanta esse altar de adoração, seja no Egito, seja no deserto, seja na terra prometida, a voz dele é clara, é perceptível, é audível. O que eu estou te ensinando aqui é literalmente o dom de discernimento de espírito. Você não andará mais em confusão no campo da tua alma, você vai ver e ouvir os céus rasgando em teu favor. A voz de Deus vai ser mais clara do que o som de muitas águas, do que de raios e trovões, porque você tem intimidade com Ele, porque você entendeu a importância de levantar um altar de adoração. Deus está restaurando o altar, eu não sei se você está entendendo, da nossa casa, da nossa família, da igreja local, como diz a pastora Jusilei, está fazendo limpa, lava, Senhor. Olha o estalo aqui. É isso que Deus faz. Só que quando a gente se distancia da voz dele, aí a gente é levado por qualquer voz de distração, por qualquer vento de doutrina, e isso pode ser perigoso demais, porque aí você toma decisões pautadas nas suas feridas, nas suas revoltas,
nas suas desculpas, nos seus lamentos, mas quando você é direcionado pela voz do Espírito Santo, você entende que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. O que é que você quer? A voz que é boa, perfeita e agradável, ou a voz do teu coração que nem é tão boa, é igual a minha, tá cara rachada, ruim? Talvez nem é tão agradável assim, e muitas das vezes é imperfeita, meu irmão. Escolha a boa parte, Pai. Eu quero os teus decretos, eu quero os teus desígnios. Pode vir em minha casa, em meu coração, resgata-me desse lugar. Meu irmão, talvez você chegou aqui perdido como essa geração, sem destino, sem propósito, sem saber a próxima página, apenas com expectativa de uma promessa, mas ele veio com a mensagem de libertação para o teu coração, chamando: olha, ouça as minhas instruções, mas a partir de hoje, já começa a pôr em prática. Faça o devocional, faça o jejum, levante o altar de adoração da tua casa, venha a adoração 5 horas da manhã, que eu te garanto, você vai cansar de contar testemunhos. Meu Deus, aleluia. Primeiro, nas primeiras 6 horas de 2026, eu e a pastora Bianca estávamos de joelho na cozinha, já agradecendo a Deus pela primeira bênção que veio sobre a nossa família, sobre a nossa casa e sobre a nossa igreja. Resposta de oração de meses. Eu falei: Pai, muito obrigado, porque eu sei que não é sobre a provisão, mas é sobre o Deus provedor. Meu irmão, quando você tiver isso no seu coração, você não vai se perder no meio das bênçãos que Ele vai liberar. Não vai ter nada que vai te guiar em meio à vaidade, mas você, a sua casa, os seus filhos vão viver essa realidade profética, ouvindo, submetendo, internalizando a palavra dEle, guardando no teu coração, para jamais pecar contra Ele. Assim será o marco do teu 2026, em nome de Jesus. O texto não para aí. O texto vai dizendo no versículo 4: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, único Senhor. Diga comigo: único Senhor. Adore e ame ao Senhor de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Meu Deus do céu, que realidade de adoração exclusiva, adoração única. Porque se você não levantar esse altar de adoração ao nosso Deus, o único Deus e Senhor, você vai se fragmentar no meio do caminho, e aí o ruído vai aumentar cada vez mais. Sabe aquele telefone sem fio, quando você fala uma coisa aqui, chega lá no final é outra mensagem completamente diferente? Porque infelizmente teve que passar por vários intermediários até chegar até você. Só que ele disse: olha, o véu se rasgou de alto a baixo, só existe um intermediador entre você e Deus, Cristo Jesus, homem. Ele é a ponte, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o pão da vida, Ele é tudo que eu e você nós precisamos para essa adoração única e exclusiva. Nós não adoramos a 3 deuses, é um único Deus que se manifesta em 3 maneiras diferentes: Espírito Santo, também como Pai da eternidade, mas também encarnado em Cristo Jesus. É o mesmo Deus, é uma adoração monoteísta. Eu não adoro outro Deus a não ser Cristo Jesus. Fala a verdade, gente. Vamos quebrar todo altar de idolatria que a gente possa estar levantando dentro da nossa casa. Talvez a idolatria está sendo o teu serviço, talvez a idolatria está sendo a tua profissão, ou até mesmo o teu corpo, ou os teus recursos. Quebre todo altar em nome de Jesus, que não pertence ao único e exclusivo Deus. Aleluia. Com muito respeito, de verdade, o que é melhor? Ter um acesso direto, ou você passar por assessoria e por intermediadores? Pelo amor de Deus, direto da fonte. Vamos lá que já resolve tudo. Eu fui num comércio essa semana com Bianca, e aí a gente estava passando na fila do caixa, e aí de repente Benício, brincando, bateu e tinha uns santos de imagens de barro à venda. E aí Benício bateu e caiu o santo e quebrou a cabeça do santo. Gente, com muito temor e com muito respeito, eu falei, todo mundo olhou pra minha cara e falei: sangue de Jesus tem poder. Pastor de Lagoinha derruba a cabeça de santo. Só que na hora aquilo me chamou a atenção, porque eu olhei assim, o santo sem cabeça, e o preço dele era R$26. Eu falei:
como assim? As pessoas acreditam que a resposta da minha vida e da minha salvação está nesse objeto que custa R$26 e quebrou a cabeça? Salmo 115 fala da adoração exclusiva e única ao nosso Deus e ao nosso Deus vivo. Porque se você adora, você se torna igual ao objeto adorado. E por mais que eles tenham feito obras maravilhosas, como Maria Teresa de Calcutá, como padre não sei do que lá, não tem problema nenhum disso. Deus tem seus instrumentos da graça. Lá no reino não vai ter religião não, meu irmão. Não vai ser católico, não vai ser espírita, não vai ser crente. Não, não, não. Vai ser aqueles que reconheceram Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Uma adoração única. E eu pensando ali, falei, meu Deus, por que a gente vive essa vida mais do que abundante? Porque eu adoro um Deus, e o único Deus que venceu a morte. Ele não está morto, Ele não está preso no madeiro, Ele ressuscitou. Nem a história, nem a ciência, ninguém nunca encontrou vestígios do seu corpo mortal, porque Ele vive, e é por isso que eu posso viver também uma vida mais do que abundante. Aplauda Jesus, Lagoinha, glorifique, adore esse Deus de amor, esse Deus que fala, esse Deus que responde, esse Deus que nos direciona. Eu repreendo toda cegueira espiritual em nome de Jesus. Meu Deus, gente, será que como pode ter tanta gente cega a esse ponto? Mas isso está desde a história, onde queimaram o ouro e fizeram um bezerro para adoração, o nível da carência do ser humano. Mas hoje a verdade que liberta alcança o teu coração e transcende realidades religiosas ou até mesmo culturais. Mas o Espírito e o reino de Deus invade a sua casa, invade o seu coração, e você adora um único e exclusivo Deus. Você não vai levantar um altar de adoração onde o teu marido ele é venerado e você não faz nada, que você vive controlando ele o tempo todo. Tem mulher que está brigando porque o homem está no Hero. Toda mulher que é o homem na igreja e você não vigia, tem que vir para o Shine, tem que fazer o curso da pastora Bianca, tem que ser aprovado. Está idolatrando. Ai não, idolatra os filhos. Eu não me movo porque senão meus filhos... O que é isso? Filhos nem são seus, pertencem ao Senhor. O problema é que a gente está tomando para nós algo que nem é nosso, é por isso que a gente está sofrendo. Quebrar todo o altar de idolatria em nome de Jesus. Não vai ter nada. E sabe o que pode ser um altar ou um ídolo no seu coração? Aquilo que você tem medo de perder. Faça uma autoanálise. O que você tem medo de perder hoje? Muito provavelmente isso está sendo um Deus dentro de você. Fique em pé para você achar que está acabando. Mas eu tenho mais alguns ajustes espirituais para entregar para a igreja nessa noite. E pasmem vocês, é uma palavra que está preparando para a chegada das bênçãos. Posso ouvir um glória a Deus aí? E o texto ele vai avançando. Olha, adora o Senhor de toda a tua alma, tua força, todo o teu coração. O coração fala de onde a gente toma as decisões, as direções. Então, adore o Senhor até mesmo nessa realidade. Aí ele vai dizendo, olha, ensine com persistência. Fala persistência. Hoje você está saindo daqui louco de vontade, vai passar ali para comprar um devocional, já vai orar na tua casa, vai ungir tudo, mas chegar amanhã a preguiça vai bater. O desânimo chegará. Mas está falando, olha, persista neste lugar. Como diz o pastor Márcio, ore sem vontade de orar até que a vontade chegue. Você tem que aprender a ser guiado pela convicção da palavra e não por sensações. Eu vou sentir, não estou sentindo de liberar perdão. Quem falou que perdão é um sentimento? Perdão é um lugar, você se põe nele. Eu decido perdoar e ponto. E quando a gente perdoa, Deus ele vai curando o nosso coração. Ele não vai deletar a tua mente não. Você nunca mais vai esquecer da tragédia, mas você vai lembrar sem ressentimento algum, sem dor alguma, porque o perdão liberou cura sobre o seu coração. Mas todos os dias ensinar essa palavra com insistência, com persistência. E o texto vai falando, olha, vai ensinando e converse sobre elas. Converse quando estiver sentado à mesa. O altar vai alcançar a mesa da tua casa e da tua família. Quando você estiver andando pelo caminho, os projetos que você viverá em 2025
2026. Deus já está trazendo instrução, proteção, livramento. Vai ter altar na tua casa, na tua mesa, na tua sala, no teu quarto. Vai ter altar também em toda a tua caminhada, no trajeto para o emprego, nas viagens que você fará. Deus se manifestará em nome de Jesus, quando se deitar e quando se levantar. E o texto finaliza no versículo 8, dizendo: pegue todas essas instruções, pegue todas essas direções, porque agora vocês não estão mais entre uma realidade e outra. Vocês não estão entre mais a escravidão do Egito ou a possível realidade de acessar a terra prometida. Agora está preparado e nós vamos avançar. Então pegue todas essas instruções. E o texto fala assim: e amarre como um sinal nos braços, prendam na testa. E finaliza dizendo: e escreva nos batentes da porta da sua casa e também dos portões. Meu Deus do céu, aqui fala de carregar essa fé no Senhor Jesus, seja na mesa, seja na casa, seja no caminho, seja no tempo de descanso, seja no recomeço da sua história, seja em dias bons ou em dias não tão bons. A presença vai te acompanhar, a presença vai te nortear, a presença te perdoa, a presença te oportuniza uma nova história, uma nova chance no Senhor. Aleluia! E quando a gente enxerga essa mensagem de que com as próprias mãos amarramos essas instruções como marcas e sinais nos nossos braços, aqui fala de mãos, ou seja, de prática. Comece agora mesmo a praticar essas instruções, chegando em casa amanhã, e começa com o básico, e você vai ver a atmosfera mudando, você vai ver as bênçãos chegando, você vai ver Deus trazendo favor, porque o seu coração está alinhado, o seu coração está preparado e foi pavimentado para receber esse nível de glória. Mãos fala de prática. Ele vai dizendo: escreva também essas instruções e pregue na testa, ou seja, no campo da visão. Você vai começar a ver coisas que você não via antes, você vai começar a entender a visão espiritual e Deus vai te direcionar. Visão fala de direção, fala de destino. Você não vai andar mais sem rumo, com medo, inseguro, mas você vai se achegar com confiança no Santo dos Santos, porque Ele já te perdoou e essa já é a tua realidade e a tua identidade. Vai ungir nas portas, os umbrais e os portões. Isso fala de governo. Só entra aqui quem permitir ao Senhor, e só sai daqui quem permitir ao Senhor. Fala minha casa, isso fala de governo, isso fala de território. Aqui tem um altar de adoração ao Senhor. Vai na tua empresa, unge os umbrais, unge as portas, faz igual a pastora Jusilei, vai jogando suco de uva, vai jogando tudo lá, óleo ungido, mas consagra a tua casa ao Senhor. Não tem misticismo em coisas. Já fiz Santa Ceia com Red Bull, meu irmão, para com isso. Escandaloso, vocês se escandalizaram, né? Época de que eu era pastor de jovens, relaxa. Mas é marcar mesmo no nosso coração. Assim como nós aprendemos as últimas mensagens da aliança no mês de dezembro. Mais do que o nosso corpo, a nossa testa, a nossa casa, mas marcar o nosso coração. Quando era criança eu acordava, tinha um versículo que minha mãe colocava na cabeceira da cama. Eu ia para o banheiro, tinha um versículo no espelho. Eu ia para a porta da geladeira, tinha um versículo lá. A palavra me cercando para tudo quanto é lugar. E o resultado, um pastor. Faça da sua casa um altar de adoração. Não precisa de muito. Só um papel, uma caneta e o joelho no chão. Mais nada. Porque ele vai te falar tanta coisa e vai te direcionar durante esse 2026. Só que o mais interessante de tudo isso é que essa instrução que Deus deu foi para resgatar o relacionamento do povo dele com ele mesmo. Essa instrução nem era sobre a terra prometida. Essa instrução nem era sobre o maná, sobre a provisão, porque Deus não tem problema com isso. Mas era para resgatar o coração do povo. Assim como essa mensagem para você. Deus te trouxe aqui para restaurar a comunhão dele com você. Tudo aquilo que separava vocês, seja angústia, seja sofrimento, seja dores, sejam decepções. Hoje ele está colocando um basta em nome de Jesus. Meu Deus, eu sinto o poder de Deus aqui agora.
agora, quebrando todo jugo, separando todo distanciamento e esfriamento. Aquilo que te separava não te separa mais. Ele te resgatou, Ele te restaurou, Ele te perdoou, Ele te trouxe para este culto. E hoje você sairá daqui com o selo da vitória, da glória e da graça de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor Deus.